Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar em pé e vamos dar início ao culto desta manhã, louvando a Deus com o hino número 9 do cantor cristão. Hino 9 do cantor cristão, Santo. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triunfo, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar o firmamento e a terra, eras e sempre és e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Porém perfeito é, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Oremos nessa hora. Santo Deus, eterno e glorioso Pai, nós estamos diante do Senhor, da tua presença, da tua bondade, do teu amor, do teu favor, do teu perdão, do teu socorro, tu que és boníssimo para conosco e nos tem abençoado de uma forma muito especial. Nós te somos gratos a Deus por nos amar desta forma e cuidar de nós como o Senhor tem cuidado de uma maneira toda especial. Eu quero agradecer ao Senhor e dizer ao Senhor que nós amamos ao Senhor e procuramos buscar a tua presença e a tua face e agradar ao Senhor e a não entristecê-lo, não entristecer o Espírito Santo de Deus, porque o que o Senhor fez em nós é algo muito precioso e eu sou grato ao Senhor. A tua igreja também, Senhor, é grata
ao Senhor por tudo que o Senhor Deus tem feito. Eu sei que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, nós não estaríamos aqui. A tua proteção, o teu cuidado, o teu amor, a tua misericórdia, a tua bondade infinita tem sido parte significativa na nossa vida, no nosso dia a dia, em todos os nossos afazeres, em tudo aquilo que a gente consegue executar, e tudo por graça e bondade do Senhor, porque se não for o Senhor, nós não conseguiríamos. E pedimos a tua direção neste culto, o teu Santo Espírito iluminando-nos e nos capacitando a proclamarmos ao teu amor, o teu reino e a tua salvação. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Hino número 323 do cantor cristão Castelo Forte. Castelo forte, nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defendei seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz. Persegue só todos, artimanhas tais e astúcias tão cruéis que gostam na terra. A nossa força nada traz, estamos sem perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencendo cairá por uma só palavra. Sei que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, vez mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dá-nos a seu reino. Os irmãos podem se assentar. Deus, na sua infinita misericórdia, preservou a nossa vida e nos guardou em integridade para que pudéssemos
viver como servos dele, cônscios de que lhe somos filhos e servos, e de que devemos caminhar de acordo com os ensinos que ele nos transmite por intermédio da sua santa, bendita e gloriosa palavra. Hoje, 31º culto da série Dependência Total de Cristo, e o nosso subtema é um princípio prudente para a santidade do crente. Puxa vida, pastor. Princípio prudente da santidade? O que vem a ser isso? E nós devemos, como nova criaturas que somos, lavados e redimidos no sangue de Jesus Cristo, viver uma vida irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. A começar pelos mais próximos até aos mais distantes, sempre sabendo que Deus está em nós. E nós devemos honrar a Deus em todos os sentidos. Com os nossos corpos, com a nossa mente, com o nosso espírito, portanto, com a nossa alma. Porque o preço pago pela nossa salvação em Cristo foi altíssimo. E se não fosse a graça salvadora de Jesus Cristo, esse preço seria impagável e, portanto, impagável com impossibilidade total de salvação e de vida eterna. Não é porque a salvação é por meio da graça que é de graça. Que por não valorarmos ou compreendermos a grandeza da graça, agirmos levianamente com Deus e com a sua palavra, achando que essas questões são questões que não têm valor e não são pesadas lá na balança. Nós já vimos aqui em 30 outras mensagens proclamadas do nosso texto áureo dessa série de mensagens Dependência Total de Cristo, que está em João capítulo 15, versículo 5, e diz o seguinte: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. E o texto base para a mensagem de hoje pela manhã, dentro desta proposta que estabelecemos aqui, um princípio prudente para a santidade do crente, para viver uma vida irrepreensível, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 22 e 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 22 e 23. Abstende-se de toda a forma de mal. Na minha versão está escrito: abstende-vos de toda a aparência do mal. O 23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, tua palavra, iluminação através do
teu espírito, não do meu, mas do teu, não segundo a minha vontade, mas segundo a tua vontade, não segundo a minha verdade, mas segundo a tua verdade. Dirige-nos, dá-nos a tua bênção, abra-nos o entendimento, tenha misericórdia de cada um de nós que aqui estamos, de cada amigo teleouvinte que está aí lá nas mídias sociais, e que esta palavra seja temperada com sal, para que possa, Senhor Deus, trazer frutos dignos de arrependimento. É minha oração no nome de Jesus. Amém. Amados de Jesus Cristo, o crente deve procurar viver a cada dia mantendo-se separado do mundo e das concupiscências que contamina a vida do crente no que tange a ter comunhão com Deus. Nós não podemos nem de brincadeira, por questões carnais, rompermos com Deus. Deus não é um objeto que nós tomamos a nossa mão e colocamos ele no lugar que nós queremos ou o escondemos quando vamos fazer alguma coisa que eventualmente julgamos que desagrada a ele. É a mesma coisa de dizer assim: Deus, o Senhor fica aqui debaixo da minha cama agora, porque o Senhor não pode ver o que eu estou fazendo em cima dela. O Senhor fica aqui nesse cantinho agora, eu vou deixar o Senhor aqui fora, porque eu estou entrando aqui no boteco e vou tomar uma. A hora que eu sair, eu pego o Senhor de novo, e aí a gente volta a ter comunhão. Senhor, eu vou deixar o Senhor lá fora, porque agora eu vou falar um palavrão daqueles cabeludos, e não é bom que o Senhor escutasse eu falando palavrão, então o Senhor fica lá fora. E aí depois que eu falar o palavrão, escovar o meu dente, lavar minha boca com soda e querosene, aí o Senhor pode voltar. Senhor Deus, eu vou fazer um negócio aqui agora, vou fazer um trabalho aqui agora, eu vou fazer alguma coisa para enganar alguém, mas eu não gostaria que o Senhor estivesse perto, porque fico tão sem jeito quando o Senhor está perto, fico tão envergonhado, porque, sabe, Senhor, eu preciso desse dinheiro, eu sei que isso aqui não é bom, eu sei que isso não vale nada, mas eu preciso ganhar o máximo, porque eu tenho contas para mim pagar, tenho tantas coisas, então o Senhor fica de fora disso, aí depois a gente volta, eu me arrependo, dou meu dízimo, como essas pessoas aí do Banco Master, daquela igreja lá, do dinheiro lá, dizimavam, achando que o dizimar é lavar o dinheiro que Deus aceita. Então, amados de Jesus Cristo, a Bíblia ela é muito categórica quando diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Então nós devemos andar em novidade de vida. Porque Deus é santo. E sem santidade ninguém verá a Ele. Então, se nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é necessário que a gente tenha razão, é necessário que a gente, na razão, com responsabilidade, com temor e tremor, passa a ter uma vida comportamental diferenciada daquela que tínhamos antes e daquilo que o mundo tem e oferece, porque afinal de contas,
somos filhos de Deus. Então, para estas questões, amados de Jesus Cristo, nós traçamos 3 pontos a saber. O primeiro é a vigilância e renúncia do pecado. O primeiro é vigilância e renúncia do pecado. Não de maneira leve, não. É radical. E eu estou experimentando a radicalidade nutricional e alimentar. 68 anos de vida com hábitos adquiridos desde a infância e até apanhando para comer para ficar forte. Nós, como filhos, fomos nutridos pelos nossos pais muitas vezes com força. Éramos obrigados a comer tudo que se punha à mesa. E quando nos faltava o apetite, biotônico, fontoura, Tadol e óleo de fígado de bacalhau. Muitas massas, muitas guloseimas. A geladeira da casa da minha mãe era forrada de doce. Era doce de banana, era doce de batata doce, era doce de abóbora, era doce de leite, era aquelas latas de 4 em 1, ou então marrom glacê. Bolo nunca faltava, porque minha mãe era boleira e confeiteira, salgadeira. Então, comida em abundância na nossa casa. Nunca nos faltou o que comer em abundância. Família de italiano, mesas repletas de comida. Ingestão de líquidos na hora da refeição. E era para comer. E outra, não se podia deixar resto de comida no prato. Pegou o código. Não se podia escolher ou ciscar, né? Ah, esse pontinho verdinho aqui eu não quero, isso aqui eu não quero, cebola eu não quero, alho eu não quero, vai comer tudo. Uma disciplina rígida, não posso condená-los porque e nem perdoá-los, porque essas questões elas são aprendidas, passadas de pai para filhos, e nós incorremos nos mesmos erros quando criamos os nossos filhos. Eu tinha um que odiava, eu acho que odeia até hoje, purê de batata. E a mãe vai comer purê. Um dia ela foi limpar a cadeira e debaixo tinha um tufo de purê de batata colocado. Ficou isso registrado. E a gente é obeso mórbido. Mas aí você tem que fazer alguma coisa para tentar sobreviver um pouco mais. Sabemos que somos salvos, que temos a vida eterna, que fomos lavados e redimidos no sangue de Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma, tenho convicção nisso. Mas para controle do diabetes, hipertensão arterial e algumas doenças oportunas, como neuropatia, que é consequência do diabetes tipo 2, eu tive que fazer uma escolha de abster-me de tudo que é carboidrato, de tudo que é vegetal. Doce, nem pensar. Suco, nem pensar. Frutas, nada, nada, nada. Só proteína. Uma dieta restrita
ao máximo. E aí, você é cercado de tantas outras coisas. Você nem sempre está na sua casa e as pessoas que estão à sua volta, elas têm o hábito alimentar delas e comem a hora que querem, o que querem. E tem umas que têm um grande privilégio, assim como o irmão Sebastião, e pode comer uma jaca e ficar do mesmo jeito. Mas não faz nem uma sementinha mais. Se eu beber um copo d'água, eu engolo. Então, de ontem para hoje, eu consegui, com 150 gramas de proteína, atravessar 24 horas sem comer mais nada, só tomando água. Então, é uma ação radical com objetivo. E qual é o objetivo? É desinflar, emagrecer. E depois uma condição de constância e disciplina para manter o peso. Por que o pastor está usando o próprio exemplo para? Porque essa questão aqui, amados de Jesus Cristo, ela tem que ser radical. Não dá para fazer concessões. Se eu consigo, na carne, colocar dentro do meu organismo aquilo que me ajuda a me manter vivo ainda, eu tenho um objetivo, voltar a ficar em pé. Para poder aguentar o culto todo, pregar o evangelho, porque é o que eu mais faço. Então eu preciso de uma disciplina. E também na vida espiritual, é bem isso, é manter-se de pé diante de Deus. Não por altivez, mas por não pecar e não transgredir contra, não é encarar Deus lá de cara a cara ou face a face. É de não cair em tentação e em pecado. Amados, essa palavra aqui, ela está no primeiro estágio de uma pessoa que aceita Jesus Cristo, que tem a sua vida transformada e que enfrenta tentações. Isso aqui não está já para quem está com o pé enfiado na jaca. Já rompeu todas as cadeias, ou com consciência ou inconscientemente, mas para que a gente possa voltar na normalidade da santidade que Deus requer de cada um de nós. Então, amados, de Jesus Cristo, essa vigilância e renúncia do pecado. Irmãos, macarronada é pecado? Para mim é. Porque ela me destrói. Milho verde, ele é pecado? Para mim é. Porque ele me destrói. Porque todos eles têm açúcar. Então, para que eu não venha a ter membros amputados, e possa viver um pouco mais, e ver os netos crescer um pouco mais, e a igreja se santificar um pouco mais, eu tenho que me abster. É proibido. Amados de Jesus Cristo, nós temos corpo físico e corpo espiritual. Se é proibido e me faz mal e me leva à morte e a amputações, porque se fosse o diabetes tipo 1, tranquilo, tem um amigo, irmão em Cristo, na cidade de Bauru, Miqueias Pedro Pérez. Ele é diabético tipo 1, ele aplica insulina e caminha, e já está velhinho que nem eu estou.
Mas o tipo 2 é complicadíssimo. Então, você tem que se doutrinar, se policiar. Tudo é gostoso. Puxa vida, um doce, um pudim, é gostoso, não é? Mas me faz mal. O pecado é gostoso, não é? Mas me faz mal. O pecado me leva à morte. E não é uma morte qualquer. É uma morte eterna. É impossível que eu não tenha domínio sobre o meu próprio corpo. Não é os outros que têm que mandar no seu corpo. Se você submeter-se, o domínio é de Deus, por intermédio do Espírito Santo. Então, o seu corpo não é para ser entregue ao pecado. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Vou dizer isso. E Espírito Santo, sai que eu vou fazer umas coisinhas aí agora, aí depois eu vou me arrepender, e aí o senhor volta. Consciência. Lá em Marcos, capítulo 13, do 33 ao 37. Marcos 13, de 33 a 37. Estais de sobreaviso. Vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro oriente que vigie. Vigiais porque não sabeis quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Amado de Jesus Cristo, nós não podemos cochilar. Lá na minha infância, saiu uma máxima, até de forma pejorativa: cochilou, cachimbo cai. Basta um cochilo. Então nós temos que estarmos em alerta. Alerta constante, porque a nossa eternidade está em jogo. E não deve ser bom o inferno, não. E a eternidade sem Deus, embora não tenhamos capacidade intelectiva para discernir a temporariedade da eternidade, se bem que é atemporal, de que bastou um cochilo. São questões que faz o crente perceber. Então, não vamos dar oportunidade para, porque são por etapas. O diabo ele não vem e entra de uma vez lá na pessoa. Ele vai jogando os seus dados, vai jogando as suas setas malignas. É como pescar. Você põe uma isca, joga, fica um tempo ali, o peixe ele não come, você vai lá no bornal, puxa uma outra isca, joga, muda a linha, muda anzol, muda peso de chumbo, muda de lugar, e vai testando até encontrar uma isca e o peixe come e é fisgado. Assim o diabo faz com cada um para tirar
da presença de Deus ou fazer com que ele nunca chegue ao conhecimento da graça de Deus. Então, amados de Jesus Cristo, para entendermos, vigiar não é apenas olhar. Vigiar é mais do que isso. É estar em alerta constante. É mais ou menos, irmão Pedro, como o suricato, né? Fica em cima do cupizeiro, enquanto os outros estão fazendo a coleta, e ele gira o pescoço quase que 360. Olha lá, aquele do Pumba e do Timão, né? Amados de Jesus Cristo, além de a vigiar não é apenas olhar, a vigilância serve para não sermos pegos de surpresa. Eu sempre uso a minha mãe porque ela tem um fator muito importante lá na nossa vida. E ela sempre avisava e dizia: quem me avisa, meu amigo é. Um pastor tem a função de atalaia. Ele não consegue dirigir a vida de ninguém. Não tem poder para tal. E as pessoas às vezes ficam iradas. Outras delas até saem da igreja quando são avisadas. Dão de ombro. Diz que o pastor é careta. E a gente não pode fazer nada. Mas as pessoas não vão poder dizer, e a Ludmila aí, quando conversa com as pessoas, não é por instrução minha, é por livre decisão dela, é que o pastor só avisa. Não é isso, dona? Ela que está 45 anos comigo no ministério, indo para 28 anos, há algumas coisas que esse pastor fala que não é de vontade própria e que algumas pessoas dizem: eu tenho medo do que o senhor fala. E o Senhor fala através de nós. Ele usou uma mula, pode usar um servo dele. Então nós trazemos recado para que, e se vocês puderem perceber qual o propósito, é para a santificação, coisa que está tão distante hoje das igrejas. E as pessoas querem ouvir coisas agradáveis aos seus ouvidos, querem ser massageadas no seu ego, mas não querem ser advertidas ou repreendidas para endireitarem o caminho. Porque aí está falando da volta de Jesus Cristo e nunca esteve tão eminente como está nos dias de hoje. A qualquer momento, Jesus voltará. E se olhe na condição em que você se encontra. Você sobe com Cristo? Do que adiantou a vida? Do que adiantou os prazeres? Do que adiantou o erro? Do que adiantou o engano? De que adiantou a esperteza? Do que adiantou a malícia? A ser vergonhice? A incredulidade? Você pode enganar alguns por muito tempo, outros por algum tempo, mas você não consegue enganar a todos os humanos o tempo todo. Você não pode enganar a Deus nunca. O bom é que nós não pequemos. O bom é que nós não transgredimos. O bom é que nós possamos viver vigilantes e procurando viver uma vida em santidade.
Há oportunidades para se fazer de tudo. Mas Deus está vendo. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Você está agradando a Deus? Deus não se agrada porque a gente canta bonito. Deus não se agrada porque a gente se veste bem para vir para a igreja. Deus se agrada com a gente vivendo o nosso dia a dia, procurando viver uma vida em santidade. Posso dizer que nem o meu amigo pastor Rubim Slobodkov. É simples, mas não é fácil. Precisa de radicalidade. A Bíblia diz: odiai-vos o mal, mas apegai-vos ao bem. Então, eu devo fazer aquilo que agrada a Deus. Então, amados de Jesus Cristo, o crente é comparado a um servo que não sabe a hora em que o seu Senhor vem. Eu estou pronto. Na minha candeia, na minha lâmpada, tem óleo. E na sua? Não estou dizendo aqui que sou melhor do que você, mas eu não quero ir para o inferno. E olha que me aparecem oportunidades de todas as maneiras e de todas as formas, em todos os lugares. Ofertas é o que mais tem. Mas eu pertenço a Jesus. A minha vida, ela não é mais minha. Ela é de Cristo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Então, esse negócio de, puxa vida, o que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Ô, amados de Jesus Cristo, e a gente deve ter isto como prudência e não como medo. Não vou viver em pânico. Agora eu não posso fazer mais nada. Eu continuo vivendo da mesma forma, com todo o rigor da dieta que estou fazendo. Na minha vida não mudou nada. Além de ter um bem-estar tremendo, estar em paz com Deus é um bem-estar espiritual tremendo. Acesso. Eu falando com ele falando comigo. Questões que têm valor. Qualidade de. Então, amados de Jesus Cristo, a prudência bíblica é a capacidade desenvolvida pelo crente, por graça e misericórdia de Deus, de identificar uma situação de risco espiritual, de saber o que é certo e o que é errado, do que me abençoa e do que me amaldiçoa, do que agrada a Deus e do que desagrada a Deus, antes que ela se torne um pecado. Depois que a cerca rompeu, que a boiada passou, o trabalho é bem maior. O prejuízo é bem maior. A consequência é bem maior. E que se fosse só para o indivíduo, mas começa no seio da família. Começa no local
de trabalho e vai se expandindo até terceira e quarta geração. Consequência. Por quê? Porque deu ouvido, foi seduzido dele. Então, amados de Jesus Cristo, é importante o testemunho pessoal de cada crente. É com Deus que você vai prestar conta. É diante de Deus que você vai estar. Então, a vida do crente é uma vitrine. Não sei se vocês ainda sabem o que é isso. Antigamente, na cidade de Marília, quando íamos a pé da Machado de Assis a 9 de julho lá na igreja, na Avenida São Luís, ali no centro da cidade de Marília, depois lá do culto, a minha mãe com as irmãs da igreja iam passando e vendo as vitrines. Então era uma exposição das coisas que tinham lá naquela loja sobre vários itens, vários artigos, né? Quem é lojista sabe a importância de uma vitrine, né? E eu lembro da vitrine que tinha na Mesbla. Faz tempo, eu sou antigo. É Mesbla. E eu vou mais longe ainda. Tião. Ducal. E a irmã Ruth, ela tinha um esposo e era a pessoa responsável pelas vitrines da Mesbla. E era uma loja de artigos inúmeros. E era um luxo a vitrine. Os manequins, as exposições, as coisas ordenadas, impecável. Aquilo atraía. Nós somos vitrines para o mundo para atrair pessoas que não têm Cristo para nós. Agora, se a vitrine tiver, quem que vai entrar lá na loja? Cachorro o quê? É vira-lata, né? Só vai atrair coisa ruim. Então, amados de Jesus Cristo, nós temos que ter vigilância e renúncia do pecado. Ontem eu levei o Marcelo à feira em Jacupiranga. Os sábados que nós ficamos lá, eu levo o Marcelo, eu vou com ele. E quando eu não estou lá na dieta, eu como um pastel de queijo. E o Marcelo come aquele especial. Tem de tudo dentro. E aí o Marcelo comprou umas goiabas, porque tem uma banca lá na grande feira de Jacupiranga, deve ter umas 30 bancas. Umas goiabas tailandesas desse tamanho assim, porque eu trago para Isabel, para o Dini, para Camila, para o Marcos e para a Ludmila. Aí ele veio com a goiaba assim, fez assim para mim. Aí, pai, bonito, hein? Mas a coleguinha lá dentro dava cada sardo, pulava, se estribuchava. Eu quero. Eu quero, mas não posso. O crente pode pegar? Pode. Mas não deve. Faz mal. E aqui é só para quebrar uma dieta. Mas no caso do pecado é quebrar um relacionamento. Daquele que abençoa, daquele que sara, daquele que santifica, daquele que perdoa, daquele que fortalece, daquele que... Dá para entender certas coisas? Cedo alguém falava aqui sobre um prato. Eu gosto de bolo. Poxa vida, gostar não tem pecado nenhum. O pecado é comer. Vai enfermar.
vai piorar a enfermidade. Mas o que tem? O bolo? Que eu não posso ficar sem o bolo. O que vai mudar na minha vida? Vai me mudar lá na minha vida uma goiaba tailandesa, um ginipapo. O que vai mudar para mim? Nada! A gente come para saciar e ter saúde. Muda alguma coisa, mas é tão gostoso. O açaí não vai fazer diferença nenhuma. O sorvete não vai fazer diferença nenhuma. Aquele sanduíche de morango lá do McDonald's não vai fazer diferença nenhuma. O McLanche não vai fazer. A pizza não vai fazer. Não vai fazer. Pecado nenhum vai estragar o relacionamento que Deus quer que eu tenha com Ele e que Ele tenha um relacionamento comigo ininterrupto. Dá para entender essas questões? Pastor, ninguém vive assim. Eu não seja o primeiro a tentar. Nunca se esqueça que Enoque andou com Deus. E Deus para si o tomou. Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões e às mesmas tentações. É intimidade, é relacionamento. Os relacionamentos, eles são temporais. E eles acabam por qualquer coisinha. Quando começa é uma maravilha, é tudo gostoso. Nossa, dá calor. Vai viver junto. Passa 5, passa 10, passa 20, 30, 40, 50. Se não tiver intimidade, amizade, amor, respeito, consideração, você tem que ter amor por Deus, respeito por Deus, consideração por Deus. Também tem que ter amor próprio. Tem que ter respeito, você tem que se respeitar. Eu sou de Jesus, eu fui comprado com o precioso sangue de Jesus Cristo. Você deve abster-se totalmente. E para isso exige uma atitude radical de fuga. Ah, então o senhor está mandando eu correr? Eu aprendi com meu pai uma regra de valentia. E eu quero dizer para os irmãos publicamente, e aqui aos que me veem e ouvem, eu sou valente. Se tem alguém valente aqui dentro dessa igreja, eu posso dizer, sou mais valente do que todos vocês, porque aprendi com meu pai. Meu pai disse para mim, filho, valente é o que corre. Agora tem um pouco mais de dificuldade, mas continuo correndo. Negócio de ser brigão, de tirar, né? Conhece algum valente aí? Vai lá no cemitério, tá assim de valente. Valente é o que corre. Quando um não quer, dois dão um brilho. Então, amados de Jesus Cristo, nós temos que nos afastar. E tem um exemplo bíblico aí fantástico. Quem que é um exemplo de alguém que tinha a casa inteira sobre o seu controle, até a esposa do camarada sobre o seu controle, e correu? José do Egito. Lá em Êxodo, lá em Gênesis, capítulo 39, versículo 11 e 12. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Casa vazia, ele com ela toda enfeitada, cheirosa.
Então, ela o pegou pelas vestes, esganada, né? E lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes na mão dela, saiu fugindo para fora. É um exemplo clássico. Eu vou aguçar a sua mente. Israel teria sido liberto da fome se José tivesse deitado com a mulher de Potifar? José seria o governador do Egito? Os seus atos, as suas fraquezas, as suas decisões, elas não têm implicações, penso lá, pessoais e temporais sobre a sua vida. Mas ela implica na vida dos outros. Você vai ter filhos, vai constituir família. E não se esqueça da máxima bíblica: tudo que o homem planta, certamente colherá. Mas Deus, ele não perdoa? Perdoa. Mas plantou, colheu. Então, amados de Jesus Cristo, o motivo da renúncia de José. José, ele tinha consciência, ele sabia que o adultério, que a fornicação é um pecado contra Deus. José não estaria adulterando, pastor. Ele era sorteiro. É fornicar. Ai, 22:15 de Apocalipse diz: e adúlteros e fornicários não herdarão o reino dos céus. Fornicação é coisa de jovem. Não, é coisa de tolo, que não valoriza o próprio corpo. Outro dia, aqui na igreja, sentado ao banco, conversado com um irmão de uma personagem que veio e me cumprimentou, amiga desse irmão, até cliente. Eu disse a ele: irmão, Maria Massaneta. Que, senhor? Maria Massaneta. Que é isso, pastor? O senhor não conhece a pessoa e está dizendo que é Maria Massaneta? Ficou bravo. Na mesma semana veio ele me procurar de uma revelação do amigado, né? Que não tem esse negócio de namorado. Isso aí é uma coisa suja que inventaram agora para maquiar o pecado, porque quem vive com outro sem estar casado é amante, é amásio. É contra a Bíblia, é pecado. E se morrer sem Deus, vai para o inferno. O cara veio falar comigo, pastor, e tirou ela de lá, pastor. Essas questões, elas são sérias. Namoro é conhecimento. Não entra uterino. É ver as ideias, os ideais, o temperamento, os sonhos. Aí você vai montar uma família em cima de um namoro que chega a uma responsabilidade, que chega a um casamento e que constitui uma família. Que família que se pode criar um tiquinho de um tiquinho do outro, tiquinho do outro, tiquinho do outro? Que família é essa?
Isso é prostituição. Isso é pecado. Isso entristece o Espírito Santo. Isso afasta as pessoas de Deus. Isso não é bom. Então, como estabelecido aqui inicialmente, o pastor disse que esse é o primeiro estágio. Vigilância. Vigie. Acorda. Porque a vida, ela não acaba quando a gente quer. A vida não é do jeito que a gente quer. A vida é como é. E depois não adianta se arrepender que não vai mudar nada. Então o crente deve manter-se em vigilância para não se afastar do trono da graça de Deus. É importante isso, mas as pessoas hoje não dão mais importância para essas coisas, porque é coisa do passado. O senhor é velho, pastor. Então, amados de Jesus Cristo, José sabia que o adultério e a fornicação é um pecado contra Deus. Como, pois, faria eu este tão grande mal e pecaria contra Deus? Consciência. Poxa, Deus é tudo lá na minha vida. Eu não posso perder a minha comunhão com Ele. Aí, como nada deixa de ter preço, nós vamos ver aqui desse primeiro ponto, em seu terceiro estágio, e o custo do testemunho é vigilância e renúncia. Tem preço. Poxa vida. Fazer uma simples dieta carnívora tem um custo absurdo. Agora, abster-se de todas as concupiscências da carne. Então, às vezes, amados, mesmo agindo corretamente, a gente sofre. José correu do pecado, mas teve consequências. O que ela fez? Você está vendo o cara que você botou aqui dentro lá da nossa casa? Ele quis me pegar. A prova aqui, a roupa dele. Ele foi lá para a prisão. Mas mesmo lá na prisão, ele foi usado por Deus e não prevaricou. E onde Deus colocou José? Depois de Faraó, egípcio, o segundo homem do Egito era um israelita. Então Deus tem um lugar mais alto para você do que o sonho que você tem. Ainda que você ache que vai pagar um alto custo, Deus pode te elevar e colocar você em um lugar muito melhor do que desse lugar que você escolheu como alto. Esse lugar que você está só vai te jogar você para baixo. E cuide para que você não vá para o inferno. Porque você vai se acostumando a certas questões, e aí essas coisas passam a ser normais. E aí você fica com bronca de quem toca no assunto. Igreja chata, pastor chato, mensagem chata. Né, Aninha? Que palavra aquele seu pastor deu lá naquele dia, hein? Palavra forte, hein? E não foi longa, hein, Aninha? Nem 15 minutos deu. Amados de Jesus Cristo, essas questões elas são muito sérias. O inferno é terrível. E Deus não criou o homem para ir no inferno. Ele deu para você o livre-arbítrio e o poder de decisão é sua, é seu.
Você quer viver ou você quer morrer? Sabe o que é, pastor? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vai levar para o inferno. E do inferno ninguém sai. É melhor abster-se dessas questões do que perecer eternamente sem Deus e sem salvar. À noite, se vida eu tiver, se nenhum irmão ou irmã me matar eu ir lá na porta, cuidado com o testemunho pessoal. O negócio de eu não devo nada para ninguém, não tem nada a ver com ninguém, é o que os outros veem em mim e em você. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 16 e 1 Pedro 2,12. Vamos orar? Pai, agradeço-te por Senhor ter me trazido aqui para poder estar na sua casa, junto aos teus servos, para prestarmos um culto de louvor e adoração ao teu nome e estudo da palavra. O estudo da palavra, Senhor Deus, no meu entender, nunca pode ser deixado em segundo plano. Todo culto deve ser estudado a palavra, porque sem ela nós estamos perdidos. Não adianta eloquência e técnica se não houver conhecimento e prática da tua palavra. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Se tiver churrasco lá, pode me chamar que eu como um pedaço. Deus abençoe.